Hoje o Supremo Tribunal de Justiça deve decidir se o ex-jogador Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil. Álvaro Nocera. O julgamento de Robinho está marcado para as 2h da tarde. Na sessão, o Superior Tribunal de Justiça não julgará o mérito, apenas se aceita o pedido da Itália para que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil. Robinho foi condenado pela Justiça italiana a 9 anos de prisão por estupro coletivo de uma jovem de 23 anos. Como o ex-atleta não pode ser extraditado por ser brasileiro nato, a Itália acionou a justiça brasileira, requerendo o cumprimento da sentença no país. A análise do caso caberá à Corte Especial do STJ, que é formada pelos 15 ministros mais antigos da Casa. Para que a decisão seja homologada, é necessário o voto da maioria simples, ou seja, metade mais um dos ministros presentes. O quórum mínimo para a realização é de 8 ministros. O vice-presidente do tribunal, ministro Og Fernandes, presidirá a sessão e, por isso, vota apenas em caso de empate. O pedido de homologação da decisão da Itália tem como relator o ministro Francisco Falcão. O mestre em Direito Internacional Penal, Acácio Miranda, afirma que o STJ analisará o processo em 3 aspectos. Primeiro, ela vai analisar se o crime imputado lá na Itália é equivalente a algum crime aqui no Brasil. E a gente já sabe que é equivalente ao crime de estupro. Em segundo lugar, ela vai analisar se o procedimento, se o processo penal utilizado na Itália é equivalente ao processo penal aqui do Brasil. E a gente sabe que é. Em terceiro lugar, eles vão analisar a compatibilidade das penas. Se a pena imposta na Itália e as exigências desta pena imposta na Itália são equivalentes à jurisdição brasileira. O mestre em Direito Processual Penal, Celso Vilardi, diz que mesmo com uma decisão favorável do STJ à prisão, Robinho não deverá ser detido imediatamente. Ao que parece, não há um recurso específico contra a decisão do órgão especial do STJ, mas sempre é possível um recurso extraordinário para o Supremo ou até mesmo um HC, além de um recurso interno, que são os embargos declaratórios que poderiam ser ajuizados no próprio tribunal. Então eu não acredito, ainda que o julgamento termine amanhã, que venha a existir um cumprimento imediato de pena. Eu acho que primeiro nós temos que esperar o esgotamento das instâncias, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do trânsito em julgado. Em manifestação enviada ao STJ, o Ministério Público Federal defendeu o cumprimento da pena de Robinho aqui no Brasil. O MPF entende que a transferência de execução penal respeita a Constituição. Para Celso Vilardi, as leis brasileiras não são claras com relação a este tipo de prisão e deveriam ser atualizadas. No meu modo de ver, para que uma sentença proferida no exterior, num Estado que possui um processo penal democrático, com direito à ampla defesa e contraditório, se há uma sentença, seria lógico que ela pudesse ser cumprida no Brasil. E isso é o que está gerando a insatisfação da sociedade brasileira. E nós temos que reconhecer que essa insatisfação é correta. É natural que uma pessoa condenada num processo democrático cumpra a pena e não fique aqui de uma forma impune. Ocorre que a legislação brasileira que temos hoje não deixa clara a possibilidade desse cumprimento de pena. O caso aconteceu em 2013, enquanto era jogador do Milan. Em 2017, Robinho foi condenado pelo Tribunal de Milão e ainda estava no time italiano. Em 2020, ele foi condenado em segunda instância, quando já jogava no futebol turco. Após a segunda decisão da corte italiana, Robinho optou por voltar ao Brasil para atuar pelo Santos. Em novembro de 2022, o Supremo Tribunal de Cassação da Itália confirmou a sentença. Na segunda-feira, Robinho publicou um vídeo nas redes sociais, se defendendo das acusações de estupro. No vídeo, Robinho diz ter sido vítima de racismo da justiça italiana. Não tenho uma prova nem duas, eu tenho várias provas que mostram que não é verdade a acusação que me fizeram. Isso só me leva a crer que esses mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem com que aconteça inúmeras vezes história de racismo contra inúmeros estrangeiros fora do Brasil. Robinho afirma ainda que no Brasil espera ter direito de se defender.
Vamos falar sobre esse assunto então com o advogado criminalista Rafael Paiva. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, um prazer. Temos 2 casos para a gente tratar nessa entrevista hoje aqui com o senhor. O primeiro caso, a gente vai tratar sobre o caso do Robinho, né? Se ele vai cumprir ou não pena aqui no Brasil. E também sobre o caso do Daniel Alves, que foi concedida a liberdade provisória referente a ele. Primeiro vamos começar com o do Robinho, então. Qual a sua avaliação, doutor? Ele vai conseguir cumprir pena aqui no Brasil? A gente ouviu o advogado falar agora há pouco na matéria que não existem leis que tratam sobre isso no momento aqui no país. Qual a sua avaliação? Como será o desfecho desse caso? Bom, a expectativa é que haja, sim, a transferência da execução daquela condenação para cumprimento no Brasil. Veja, é verdade que existe um vácuo legislativo, que nós precisamos falar um pouco mais sobre isso e tratar de forma mais técnica esse assunto, mas o procedimento de homologação de sentença estrangeira já existe no Brasil, é previsto inclusive na Constituição Federal, e o que a gente precisa é agora pensar no aspecto penal, porque já há muitos anos nós homologamos aqui no STJ sentenças estrangeiras de natureza civil, de natureza tributária, de natureza familiar. Agora nós estamos nos deparando com uma sentença penal condenatória, e por isso toda essa questão sendo levantada e tudo mais. Mas a expectativa, até pelas próprias decisões liminares do ministro relator do STJ, é que, enfim, nós tenhamos um precedente no Brasil que se refere à aplicação de uma sentença estrangeira aqui no Brasil. Rafael, nós temos repetido que o STJ não vai avaliar o mérito do caso. O mérito foi analisado pela Justiça italiana em 3 instâncias, com amplo direito à defesa, com presunção de inocência, e ele foi considerado condenado, trânsito em julgado, não tem mais para onde correr lá. O que é que o STJ avalia hoje aqui? Exatamente a lei brasileira, se ele pode ou não cumprir pena aqui, analisa alguma coisa sobre o processo que correu lá na Itália, se ele teve garantidos preceitos constitucionais previstos para um réu aqui no Brasil. O que é que o STJ analisa de fato hoje? Muito bem. O Superior Tribunal de Justiça, ele vai analisar apenas questões formais relacionadas à homologação ou não dessa sentença estrangeira. Então, partimos do princípio, como você bem mesmo levantou, que o caso já foi julgado na Itália, logo nós temos aí uma condenação criminal já transitada em julgada. Então, todas essas provas que o ex-jogador afirma ter não serão analisadas no Brasil. Esse julgamento de hoje tende a ser um julgamento extremamente técnico, onde os ministros do STJ vão decidir se homologa ou não com base em 3 critérios. O primeiro critério é definir se a conduta praticada na Itália também é crime no Brasil, e nós sabemos que é. 2, se a autoridade foi competente lá para julgamento, então se foi um tribunal previsto na lei constitucionalmente. E 3, se foi dado o devido processo legal, se foi seguidas as regras processuais na Itália de defesa. Agora, essas alegações do Robinho nesse momento são atos desesperados de defesa. O Superior Tribunal de Justiça não pode e não vai analisar a fundo provas, ouvir testemunhas, ouvir o jogador. O que a gente espera hoje é um julgamento extremamente técnico, se homologa ou não homologa a decisão. Se homologar, nós partimos então para a execução da pena no Brasil. Agora, Rafael, em relação ao caso do Daniel Alves, ele pode conseguir então entrar nesse mesmo mérito em que o Robinho está entrando agora, cumprir pena aqui no Brasil? Olha, com relação ao cumprimento de pena do Daniel Alves, a situação é um pouco diferente, porque ele se encontra na Espanha, né? Então, vamos imaginar uma situação que agora, com a liberdade dele, acaba sendo até um pouco mais viável, de Daniel Alves fugir para o Brasil, né? Sendo confirmada a condenação dele em segunda instância na Espanha, e numa hipótese dele ter fugido para o Brasil, se aplicaria ao mesmo procedimento do Robinho, o que causa bastante estranhamento até nessa decisão da Justiça Espanhola de permitir a liberdade provisória do Daniel Alves,
nesse momento, porque nós sabemos que dentro da União Europeia as fronteiras elas praticamente não existem, então há sim uma possibilidade do jogador fugir para o Brasil, ainda que o passaporte dele tenha sido bloqueado, seja entregue às autoridades espanholas, existe uma chance disso acontecer, e se isso vier a acontecer, se aplicaria o mesmo regramento, o mesmo procedimento que nós estamos aplicando agora para o jogador Robinho. Vale lembrar que esse tipo de procedimento ele só está sendo suscitado, levantado, porque a nossa Constituição proíbe a extradição de brasileiros natos, que é o caso dos dois, tanto do Robinho quanto do Daniel Alves. Então, como não é possível a extradição, então a Justiça italiana agora está buscando o cumprimento de pena no Brasil, e nós esperamos que o Brasil não seja visto como um paraíso, né, mais ainda do que já é, um paraíso de impunidade para pessoas que são condenadas em outros países e aqui encontram guarida da lei e das autoridades brasileiras. Agora, Rafael, só uma dúvida rápida antes da próxima pergunta. A lei proíbe a extradição de um brasileiro, porque o Robinho veio para cá, é claro, é uma chamada filigrana jurídica aí, né? Se ele veio para cá fugindo ou não. Ele já não morava na Itália quando ele foi condenado lá, né? Então alguém pode dizer o seguinte, ele está fugido aqui no Brasil, mas ele pode argumentar, não, eu sou brasileiro e moro no Brasil. Me condenaram na Itália, eu não estava mais lá, não vou voltar para não ser preso. No caso do Daniel Alves, se ele fugir para cá durante o cumprimento de uma pena, a lei trata os dois casos da mesma maneira? Pois é, o pior que trata, tá? A nossa Constituição, ela é muito clara, ela não permite a extradição de brasileiros natos, tá? Então, consequentemente, o Daniel Alves vindo para cá fugido, ele teria a mesma guarida, não seria de forma alguma extraditado para nenhum país do mundo. Isso é uma regra bastante clara aqui da nossa Constituição, então isso de fato nunca deve acontecer. Agora, ele vindo para o Brasil fugido, provavelmente vai se aplicar a mesma regra, já que sair do Brasil seria extremamente arriscado para ele, né? Existem mandados de prisão internacional que podem ser expedidos e cumpridos pela Interpol, mas aqui no Brasil, infelizmente, ele acabaria encontrando essa mesma guarida, essa mesma proteção, e aí seriam anos e anos até que a gente pudesse pensar num cumprimento de pena. E isso traz um descrédito gigantesco, não só para a justiça brasileira, mas agora, em razão dessa notícia de hoje do Daniel Alves, acaba trazendo um descrédito para a justiça do mundo, né? Da justiça espanhola específica, porque a gente permitir uma liberdade provisória de alguém que foi já condenado, passou todo o período de investigação preso, e agora condenado, é colocado em liberdade, na minha singela e humilde opinião, é um escárnio na luta da defesa das mulheres, por uma luta que já é bastante insana, bastante complicada, e agora tivemos uma baixa muito grande com essa nova decisão da Justiça Espanhola de colocar um condenado em liberdade provisória. Eu queria só fazer minha última pergunta exatamente por aí, porque a gente habitualmente critica muito a legislação penal brasileira, né? É muito condescendente, quem comete crime não fica preso. O Daniel Alves foi condenado ontem, né? E não ficou... Claro, estou usando aqui, estou exagerando no argumento para dizer que o julgamento acabou de acontecer, ele ficou um mês e pouquinho detido e vai para a liberdade provisória, mesmo a vítima tendo recusado um acordo financeiro com ele. Isso seria possível aqui no Brasil? Quer dizer, ele pagou uma quantia lá atrás, uma multa, e essa quantia significou uma pena menor para ele. Agora ele paga outra quantia e consegue liberdade provisória. A impressão que a gente tem é de que o crime teve um valor. Fala assim, olha, você cometeu um crime, mas você paga X e a vida vai... Quer dizer, claro, a vida não vai seguir, ele está respondendo ao processo, pode voltar para a cadeia, mas ele está conseguindo um benefício que é um negócio, né? Muito interessante para quem está na situação dele, né? Isso seria possível aqui no Brasil? A justiça rejeita um acordo financeiro, mas a justiça fala assim, não, mas eu tenho um preço aqui, o valor é tanto, X, se você pagar metade da pena, se você pagar mais tanto, você vai embora. Pois é, foi uma grande decepção essa decisão da justiça espanhola.
Inclusive, quando saiu a condenação de Daniel Alves, eu fui um dos primeiros a aplaudir a justiça espanhola pela rapidez na instrução, pela velocidade da prisão, que é importante a gente dar esse tipo de resposta para a sociedade. E, por outro lado, no Brasil, infelizmente, o que nós teríamos no caso do Daniel Alves seria uma liberdade total. Ele muito dificilmente estaria preso durante a investigação, muito dificilmente seria preso após a decisão de primeira instância e responderia em liberdade todo o processo. Aqui no Brasil, a regra é que o indivíduo responde ao processo em liberdade até o trânsito em julgado, até o momento em que não cabe mais nenhum tipo de recurso daquele processo. Então, a tendência é que ele continuasse em liberdade durante todo o processo. Apenas seria preso em caso de uma prisão cautelar, uma prisão preventiva que teria os requisitos próprios. Talvez não fosse o caso dele. Nós temos aqui no Brasil, e eu falo isso com muita tristeza, eu que atuo, milito na área, nós temos casos de pessoas condenadas em primeira instância, em segunda instância, por estupro de vulnerável, de criança, e está solto, recorre para o STJ, recorre para o STF, são processos que demoram anos, anos e anos, então se passam ali 10 anos, 12 anos em liberdade, para quem sabe um dia ter aí uma condenação e ainda ficamos à volta com o fantasma da prescrição. Então, durante muito tempo, o processo vai andando, o indivíduo responde em liberdade e, eventualmente, quando sai uma condenação, o crime está prescrito. E aí a gente tem essa sensação, que eu acho que não é só minha, não é só sua, é de todos os brasileiros, de que nós vivemos num país de impunidade. A nossa lei, ela é muito boa. Ela é muito boa. Nós temos, principalmente no que se refere à defesa da mulher, nós temos uma lei bastante protetiva, bem mais protetiva do que países europeus, por exemplo. Mas, infelizmente, no que se refere a esse procedimento, nós ainda estamos caminhando, engatinhando ainda no que se refere ao combate à criminalidade, em especial esse tipo de crime que o tempo gera essa sensação de impunidade. A sensação com certeza é de impunidade. Nós conversamos sobre o caso do Daniel Alves e também sobre o caso do Robinho com Rafael Paiva, advogado criminalista. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, boa tarde. Até mais.